Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Contemporaneidades. Hoje eu estou aqui com o professor Tiago, que é professor aqui do ateliê também. Olá, pessoal. E hoje a gente vai conversar sobre um vídeo que teve uma enorme repercussão. Como a gente tem feito aqui, né, no programa, a gente vai conversar sobre as implicações das frases, né, e das mensagens que foram passadas durante esse vídeo. Então, bora rodar o vídeo aí para vocês verem e a gente já conversa sobre. Mas olha, falando dos projetos sociais, algo muito importante é assim, as pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na Você rua. estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né, Não Bia? querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país... Todo mundo tem suas responsabilidades. Nós todo temos. mundo. Se a gente Nós não pagar temos. nossas contas... Imagina, vai pra cartório, querida. Hello! E o povo fala. O povo fala e nós namora. Pessoal, bom, então vocês viram aí que nesse vídeo a Bia Dória e a Val Marchiori estão conversando sobre a situação dos moradores de rua e que elas vão aí estabelecer um discurso bem interessante, no mínimo, né, para a gente conseguir conversar aqui, fazer um diálogo, né, Ti? E a gente vai partir, então, do pressuposto ou dessa ideia que está colocada nessas frases aí que são ditas, de que não é necessário que a gente ajude os moradores de rua, ou ofereça para eles marmitas ou qualquer tipo de serviço, porque isso vai incentivá-los a continuarem na rua, porque eles gostam da rua, a rua tem atrativos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Ti? Bora. Então, para começar, é importante a gente ressaltar que a Bia Dória ela fez uma retratação, né, a respeito desse comentário, depois de toda essa repercussão negativa, e explicou o que ela quis dizer com essa frase, né? Então, ela falou depois que o que ela quis dizer, na verdade, é que essas pessoas precisavam buscar o auxílio da prefeitura, do estado, buscar os abrigos para que elas pudessem se ressocializar, que foi isso que ela quis dizer, né? Para que elas pudessem se readequar à sociedade, enfim, se tornarem produtivas, no fim das contas. E aí, acho interessante a gente começar, né, Mari, a partir dessa... o que eu disse e o que eu quis dizer. Eu acho que isso é bastante importante, né? Porque se a gente dá uma olhada no vídeo, não foi bem isso que ela quis dizer, né? Não foi, ela não falou com essas palavras. Então aqui a gente ressalta, a gente até estava conversando antes, sobre a importância de a gente se expressar. A gente sempre fala para os nossos alunos, né? Cuidado com o que você está colocando no texto, né? Se você quis dizer alguma coisa, ou se você quer dizer alguma coisa, certifique-se de que você está sendo claro quando você quer dizer aquela coisa. Porque ninguém tem acesso ao processo do pensamento por trás do discurso, né? Exatamente. E eu acho importante que a gente toque nesse ponto, porque tem duas questões aí. Então, uma questão há uma distância muito grande, às vezes, entre o que a gente quer dizer e o que a gente realmente diz, né? Na psicanálise, a gente vai chamar essas coisas que a gente diz e em seguida diz, não foi bem isso que eu quis dizer, de ato falho, né? E esse ato falho, normalmente, ele quer dizer que essas informações estão contidas lá no nosso inconsciente e elas vão se organizar em forma de discurso, muitas vezes fora daquilo que os outros esperam desse nosso discurso, né? Então, às vezes, a gente se expressa de uma maneira que se adequa ao que o outro quer da gente e, de vez em quando, isso escapa, né? E aparece ali o que a gente realmente pensa
ou a forma como a gente realmente vê o mundo. E isso acho que diz pra gente que não existe discurso que seja absolutamente imparcial, né? Todos os discursos contêm ideologias, todos os discursos contêm questões que estão por trás, e eu acho que essa retratação ela vem num sentido de tentar colocar panos quentes sobre toda essa repercussão que houve em torno dessa problemática, principalmente vindo de alguém que tem uma posição política dentro da Prefeitura de São Paulo, né, dentro do governo de São Paulo, como é o caso da Bia Dória, né? Então, acho importante que vocês sempre reflitam sobre isso, né, gente? Sobre aquilo que eu disse, e aquilo que eu queria dizer, porque de vira e mexe nas correções, vocês falam isso pra gente. Mas não foi isso que eu quis dizer, mas é o que está escrito, né? Então, longe de analisar a figura da Bia Dória, da Val Marchiori hoje, a gente vai analisar o discurso mesmo. Essa é a nossa intenção aqui, né, Ti? Justamente. Então, acho que você trouxe um ponto aí no começo, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é esse ponto da produtividade. Então, como é que a gente pode ver nessa frase, né? O morador de rua, ele gosta de estar na rua, ele quer estar na rua porque existem atrativos. E a gente não pode ajudar porque a gente está fazendo com que esse comportamento se mantenha, ou com que essa pessoa não queira sair da rua a partir desse assistencialismo, né? Enfim, o que a gente pode tirar daí, né? Ou que análise a gente pode fazer pensando nessa questão da produtividade? Bom, vou me valer de uma citação do Foucault, em A Ordem do Discurso, que ilustra bastante o que está por trás de determinados discursos, né? Então, quais são as ideologias, qual é a mentalidade por trás de um discurso que parece corriqueiro? É importante a gente ressaltar também que esse discurso não é uma exclusividade da Bia Dória, mas é um discurso que, se você for na reportagem sobre a Bia Dória, na seção de comentários, não façam isso. Não vão nos comentários do G1, principalmente, porque vocês vão ficar enlouquecidos. Mas a gente vê que esse tipo de discurso, ele reverbera de uma forma muito intensa. Não é só a Bia Dória, são várias pessoas que se valem desse mesmo discurso. Então, sobre o discurso em si, Foucault fala assim, em A Ordem do Discurso: penso igualmente na maneira como as práticas econômicas, codificadas como preceitos ou receitas, eventualmente como moral, procuraram, desde o século XVI, fundamentar-se, racionalizar-se e justificar-se a partir de uma teoria das riquezas e da produção. Ou seja, trocando em miúdos, né? O que ela quer dizer, ainda mesmo na retratação, né? Primeiro ela fala que elas acabam comentando que esses indivíduos eles não querem ter obrigações, que todo mundo tem obrigações, né? Basicamente que eles não querem produzir. E uma coisa interessante da retratação da Bia Dória é justamente essa reabilitação para que eles tenham trabalho, para que eles sejam produtivos. Então aqui é bastante interessante, e a gente pode ver nesse discurso, o que está por trás é que o valor de um indivíduo se dá pela sua produtividade. Então ele só é enxergado como um cidadão, como um ser humano, a partir do momento que ele produz, tem casa, ele consome, né? Então é muito interessante o que está por trás disso. A gente tem que entender que às vezes o discurso, ele é um discurso sobre algo que já está posto, né? Ele não está inaugurando uma ideia nova, esse discurso. Esse discurso, às vezes, ele é repetido de uma forma banal, mas por trás dele existe toda uma estrutura econômica, social, política, né? Que faz com que ele seja proferido, né, Mari? E é interessante você trazer o Foucault, porque o Foucault, aí, né, ele vai falar justamente dessa questão
dos interesses econômicos ou dos valores de um sistema econômico estarem na base dos discursos que não são econômicos, que são discursos sociais ou que são discursos de saúde, né? Depois, o Foucault ele vai trazer sempre para a gente essa ideia de que nos discursos existe sempre um interesse, que é esse interesse de validar questões econômicas. E aí a gente vê claramente hoje que as pessoas que são adequadas socialmente, que são consideradas pessoas de sucesso ou que são consideradas seres humanos, né? O sucesso é algo a mais, né? Mas minimamente as pessoas que são consideradas seres humanos, que são tratadas como seres humanos, são aquelas que estão adequadas ao sistema economicamente falando. Então, são aquelas pessoas que produzem, que trabalham, né? Então, que são validadas como seres humanos porque trabalham, ou são aquelas pessoas que têm condições de consumir, ou seja, que têm condições de ter alguma coisa, né? De ter bens. E aí a gente vai para uma questão que é um pouco mais profunda, que é o tornar, né, a transformação de algo que é um direito, que é a questão da moradia, por exemplo, que é um direito constitucional, né? Está lá no artigo 6º da Constituição, a transformação disso em um privilégio. Então, só pode, né, ter moradia ou só quem se insere nessa lógica, quem tem meios de pagar por isso, quem tem condições de acessar isso. E quem não tem essas condições vai ficar à margem, né, vai ser julgado. E é muito interessante, porque nesse discurso delas, me parece que fica essa questão de a pessoa que está nas ruas, ela quer estar nas ruas. Tem um desejo, né? Tem atrativos, né? Nossa, é muito bom estar na rua. E essa é uma perspectiva um pouco complicada da gente adotar quando a gente pensa nessas questões, né? É um ponto interessante, inclusive, isso, elas querem estar na rua, elas não querem ter essas obrigações. Dá a impressão, a partir desse discurso, né, que é uma liberdade que elas querem ter, né? Nossa, estar na rua é muito fácil você viver na rua porque você está desobrigado das coisas que nós, cidadãos comuns, né, temos que fazer. Então, vem dessa ideia, né, meritocrata, dessa escolha, né, dessa liberdade que você... Não, eu estou escolhendo viver na rua porque é muito confortável viver na rua, né? É muito confortável comer uma marmita que as pessoas me dão, né, viver de caridade. É muito confortável você ser inviabilizado, né? As pessoas não te notarem na rua ou passarem por você com uma certa expressão de repulsa, uma certa expressão de nojo, não toca, não me encosta. Será, né? Deve ser muito legal, né? Deve ser muito confortável, muito interessante você viver na rua, né? Então, é essa impressão que dá aqui e é uma transferência, isso que é importante, uma transferência de responsabilidade de um problema que é sistêmico, né? Para aquele indivíduo. Exatamente. Como se estar naquela situação de marginalização, estar nessa situação de fragilidade, coubesse única e exclusivamente àquele indivíduo que está sofrendo isso, né? Então é uma maneira interessante também de a gente lavar as mãos a respeito do problema. Né? O problema, ele escolheu isso, né? Não fui eu que causei isso a ele, né? Não fui eu. Ele escolheu estar na rua porque ele é mais livre desse jeito e porque ele não quer assumir determinadas obrigações. Então, também, né, esse discurso, e é interessante de onde ele vem, né, também, né. Interessante que duas socialites estão conversando a respeito de produtividade. E entra uma questão muito interessante também a respeito do poder de consumo. Eu não produzo tanto assim, mas eu consumo, eu faço a economia girar porque eu compro. Eu compro jatinho, eu compro helicóptero, eu estou injetando dinheiro na economia. Diferente deste marginal que escolheu estar na rua e não contribuir, né? Da forma que eu contribuo. Então, tem bastante coisa por trás aí, né? Tem muitas questões, né? E assim, eu tô pensando aqui também, agora, no Bauman também, que tem um texto
que a gente trabalha aqui no curso, que é o sonho da pureza. Nesse texto, o Bauman vai falar muito sobre esses discursos que suportam, né, que são o suporte de uma sociedade que sonha com uma ordem pré-estabelecida e que essa ordem tem regras que devem ser seguidas por todo mundo. E quando essas regras não são seguidas, né, aqueles que não seguem essas regras, eles vão funcionar como uma mancha para esse ideal de pureza. Né? Então, esses estranhos, essas pessoas que mancham a ordem natural das coisas, natural entre aspas, né? A ordem que é, na verdade, construída pelo sistema, construída socialmente, as pessoas que mancham essa ordem, elas vão ser excluídas, elas vão ser colocadas à margem. E não só isso, elas vão ser perseguidas, vão haver discursos sobre elas que as colocam nesse lugar de marginalização. E dependendo do grau, né? A ideia é eliminar, inclusive, essas pessoas para que o ideal de ordem seja mantido, para que a pureza seja mantida. E aí, quando a gente pensa nessa questão dos moradores de rua, né, ou do pobre, né, desse que não tem acesso ao consumo, ao universo do consumo, ele é visto pelo Bauman como esse novo estranho, né? Então, assim como vários grupos historicamente foram sendo colocados à margem e foram sendo colocados como esses que mancham essa paisagem da ordem estabelecida, hoje essas pessoas são as pessoas que não têm acesso ao consumo. Então, são justamente esses que não têm poder, né, financeiro para consumir. E que também não querem produzir, né? Ou seja, que não querem participar dessa ordem econômica que diz que eu preciso produzir a qualquer custo, eu preciso fazer a economia girar, né? E é interessante, porque isso que você traz, né, Ti? Se eu sou uma socialite, eu não trabalho, não estou gerando, a minha força de trabalho não está sendo utilizada, mas eu estou injetando dinheiro na economia, eu estou consumindo. Então, me parece que também, assim, qualquer um dos dois polos que você ocupe, seja ele o da produtividade, seja ele o do consumo, você está de alguma maneira inserido. Se você não ocupa nenhum desses dois polos, que é o caso dessa população de rua, né, você está à margem. Né? E se você está à margem é porque você quer estar. Ainda tem isso, né? Tem uma responsabilização, isso que você falou, né? Uma transferência de responsabilidade de algo que é do sistema para algo que é individual, né? Parece que o indivíduo quis estar ali. E aí, a gente tem alguns dados, né, Ti, sobre isso, assim, sobre o aumento da população de rua nos últimos anos, Isso. Questão da pandemia, enfim. Uma questão interessante é que uma comparação entre os dois censos dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua, não é adequado a gente falar morador de rua, né? Porque, Exato. as pessoas em situação de rua, do censo de 2015 para o censo de 2019, que foi liberado agora em janeiro de 2020, houve um crescimento das pessoas em situação de rua em 60% na Grande São Paulo. 60%. Então, isso é bastante emblemático, né? A respeito da sociedade que a gente está vivendo, né? Peraí, será que realmente tantas pessoas assim escolheram estar numa situação de rua? Né? Olha esse salto numérico, né? Em 4 anos. Uma outra questão também é que saiu uma reportagem em maio a respeito do aumento das pessoas em situação de rua durante a pandemia, né? Então, para a gente entender esse aumento, né, por que não foi contabilizado, né? O censo das pessoas em situação de rua, ele só contabiliza as pessoas que de fato estão na rua. Então, mesmo se elas tenham um barraco improvisado debaixo da ponte, elas não são contabilizadas como pessoas em situação de rua, tá? Então, só para a gente entender de onde vem esse aumento durante a pandemia, né? Então, com toda essa questão de fragilidade econômica, trabalhadores informais, né? Muitos dessas pessoas que vivem nessas moradias improvisadas são trabalhadores informais, né? Então, muito disso foi prejudicado, porque muitos são ambulantes, né? Muitos vendem artesanato,
muitos dependem do contato, né, entre as pessoas, desse fluxo de pessoas. Então, os movimentos voluntários que prestam atendimento a essas pessoas em situação de rua, com marmita, roupa, cobertor, etc., elas notaram um aumento muito expressivo no número de pessoas que procuram assistência fora da prefeitura, fora do estado. Isso que é interessante. A gente volta para a retratação da Bia Dória a respeito de a gente quer que essas pessoas procurem a assistência da prefeitura e do estado. Só que essa mesma reportagem que mostra o aumento do número de pessoas em situação de rua durante a pandemia também revela a queixa de algumas pessoas em situação de rua que falam que é muito difícil conseguir essa assistência da prefeitura, que não é tão fácil, não é tão acessível assim, e que por isso eles recorrem a esses grupos voluntários. Um dos grupos voluntários que não tem tanta ação aqui no Brasil é o Médicos Sem Fronteiras. Então eles montaram algumas estruturas, inclusive para fazer a avaliação médica dessas pessoas que estão em situação de rua, né? Tem uma falta de ar, tem tosse, espirra, alguma coisa, para chegar próximo de um diagnóstico, prestar alguma assistência, encaminhar elas para onde elas precisam ser encaminhadas, que muitas vezes elas não têm essa informação de onde elas precisam ir também. Então, essas pessoas voluntárias notaram um aumento dessas pessoas em situação de rua. E ninguém estava esperando uma pandemia. Então, será realmente que elas queriam estar ali? Será que elas querem estar ali? Será que elas querem ficar expostas a um micro-organismo circulante, né? A gente não vê. Né? Será que é isso mesmo que essas pessoas querem? Então, parece que a realidade está mostrando outra coisa, né, amiga? Sim, com certeza. E, gente, nós vamos deixar para vocês aqui embaixo na descrição todas essas reportagens, tá? Para quem quiser se aprofundar, pegar os números, todas essas questões. Queria aproveitar aqui para falar do SOS Brasil. Você estava falando no Médicos Sem Fronteiras. Eu tenho duas amigas muito queridas que têm uma ONG que atua no Brasil justamente nessa parte médica e que está fazendo um trabalho maravilhoso de telemedicina agora na pandemia, em regiões carentes no Brasil inteiro, tá? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, vou deixar aqui para vocês também o link do site do SOS Brasil. Conheçam esse trabalho que é maravilhoso, vale muito a pena. Vocês podem, inclusive, se voluntariar. Para quem quer medicina aí, ou quem já faz medicina, é um trabalho que vale cada segundo. A gente tem uma parceria com eles, a gente faz, inclusive, participações voluntárias dos alunos do ateliê em expedições que o SOS organiza. Então, me lembrei disso, acho que vale a pena sempre falar dessas iniciativas que têm tão bons resultados, né? E acho que para a gente terminar, Ti, seria importante a gente perceber um pouco essa disjunção, né, de discurso e que está amparada nesse lugar de fala mesmo, né? Então, você vê a Bia Dória, a Val Marchiori falando sobre querer estar na rua do lugar de alguém que tem uma vida muito confortável. Então, também é um discurso muito pouco empático. Eu falo muito aqui do esvaziamento da palavra empatia, né? Porque eu brinco que empatia não é dança da cadeira, não é você trocar de lugar com o outro só. É você estar no lugar do outro experimentando aquilo que ele experimenta. É você estar no lugar do outro tendo sensibilidade às questões que aquele outro vive. E não olhar para a situação dele a partir dos seus olhos, né? A partir das suas vivências. Então, me parece que aí tem também uma falta, além dessa desumanização, além desse discurso que está por trás, que é esse discurso da produtividade, do consumo, dessas pessoas que estão à margem, existe também um discurso que não traz essa perspectiva empática de se colocar no lugar do outro, né, Ti? E eu acho que tem muito a ver também, Mari, justamente com o valor do discurso dependendo de quem o proclama. Então, o discurso das socialites, ele se vale
ele reverbera mais do que o discurso da própria pessoa que está em situação de rua. Porque é como se essa pessoa ela não tivesse, primeiramente, a moral de ter um discurso, de proferir um discurso, porque ela não está inserida na lógica. Então o discurso dela já está inviabilizado desde o começo, já foi cortado, né? E isso é isso que você falou, revela uma tremenda falta de empatia, porque ao invés de a gente apontar para um morador de rua, né, umas pessoas em situação de rua, e dizer, essa pessoa está ali porque ela quer, que tal você experimentar ouvir a história dessa pessoa e por que ela está ali? E eu acho que é essa a questão. Porque dependendo do contexto que ela te dá, aí sim você pode exercer um algo parecido com uma empatia. Agora que você conhece o contexto, agora que você conhece o histórico, talvez aí você consiga, e obviamente nunca de forma total, se colocar no lugar do outro e entender o que levou essa pessoa a essa situação. Eu acho que é essa que é o exercício, né? E o desafio também. Sim. Eu acho que fica pra gente essa reflexão, né? Que é muito fácil a gente julgar ou a gente analisar as questões da nossa perspectiva sem ter acesso a um discurso que venha de dentro dessa realidade e que possa ser legitimado. Acho isso muito importante. A gente tem falado tanto nos últimos tempos de lugar de fala, né? Então, acho importante a gente ter uma pluralidade de discursos que sejam legitimados e que possam aí conviver para que a gente tenha uma sociedade também mais plural, né? Para que a gente possa ouvir outras experiências que não sejam apenas as nossas. Então, esse é o convite que fica. Gente, acho que é isso. Muito obrigada, Ti, pela conversa. Um prazer estar Teremos aqui. muitas outras Com ainda. certeza. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai deixar todos os links aqui para vocês terem acesso às informações que a gente foi trazendo. E é isso. Um beijo e até o próximo Contemporaneidades. Até a próxima.